Oi gente, tudo bem? Voltamos depois de um bom tempo aí afastada do YouTube. Eu voltei, quem não me conhece, eu sou a Dafna, da Trix, e aqui no canal eu compartilho com vocês as minhas experiências fazendo velas com cera de coco, com cera vegetal. Hoje eu vou fazer com uma outra cera, daqui a pouquinho eu explico. É só para explicar para vocês aí o motivo do meu sumiço. Quem me segue ali no Insta, aproveita para seguir. Quem me segue no Insta já fica mais a par aí das novidades, das atualizações, de tudo que tá acontecendo, que é uma rede que é um pouco mais rápida, né, aqui do que o YouTube. E lá eu expliquei em julho do ano passado, foi o último vídeo que eu tinha feito, foi quando eu recebi a notícia que a minha mãe tinha ficado doente. E aí eu precisei me afastar, parei tudo que eu tava fazendo. Eu ia lançar as velas, ia lançar o site em julho, mas aí eu não consegui, né? Tive que parar, né? O lançamento, os testes, tudo que eu tava fazendo eu parei, porque eu precisei realmente me dedicar e dedicar meu tempo pra cuidar dela. Fiquei 4 meses, conseguia fazer um pouquinho ainda das velas no tempo, até pra não ficar louca, né? Não ter alguma ocupação, mas não conseguia me dedicar mais assim full time como eu tava me dedicando antes. E aí minha mãe veio a falecer em novembro do ano passado, dia 10 de novembro. Até um pouquinho antes, uma semana antes dela falecer, eu resolvi lançar o site, porque eu já tava com as velas prontas, o site já tava pronto. A gente não tinha uma definição, né, do estado dela, como que ela ia ficar, se ela ia... quanto tempo, né, mais ela ainda ia viver. Então eu achei melhor lançar, né, os produtos e entregar aí nas mãos de Deus e ver como que iam ser as coisas. Eu lancei o site no dia 4 de novembro e no dia 10 ela veio a falecer. Então foi uma época aí bem conturbada aí pra mim, pra família, pra todo mundo. Então eu achei melhor, não tinha nem condições na verdade de fazer vídeo, além de não ter tempo, não ter cabeça também pra isso. Então achei melhor me afastar. E aí vieram as férias, né, de dezembro, final de ano, muitas coisas acontecendo. Lancei o site finalmente em novembro, consegui lançar. E aí acabei tirando esse tempinho aí pra resolver algumas outras questões também. Mas hoje voltamos. Estamos muito felizes de estar de volta. Eu e o Nico, que é quem grava aqui pra mim. E aí a gente vai tentar aí ter vídeos com mais frequência, tá? Eu espero que dê certo. E vamos direto ao assunto, então. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as velas de molde. Muita gente me pergunta se dá pra fazer vela de molde com cera de coco. E eu já vou responder pra vocês que sim, dá, é possível. Não precisa de parafina, não precisa misturar com... não precisa fazer com Ecomix, né, que já tem parafina aí também na composição. Eu faço somente com cera vegetal. E eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então só pra mostrar rapidinho algumas das que eu já fiz, só pra vocês verem que dá. Essa aqui é feita com cera de coco. Essa é a mini bubble. Alguns exemplos de velas que eu já fiz. Essa aqui que eu chamo de vela de ondas, que é um pouquinho maior. Essa aqui, que é um pouquinho menor. Todas essas eu fiz com cera de coco, com uma alteraçãozinha aí na receita. Essa aqui que parece um diamante, um cubo. Dá pra fazer colorida também. Ainda tô aperfeiçoando as cores, então eu ainda não vou mostrar como que eu faço com cor. Essa aqui ainda não ficou muito boa, mas essa foi a primeira que eu fiz, então pra primeira vez até que ficou boa. Voltamos, gente, acabou a bateria, mas voltamos. Essa aqui é a Maxi Bubble, também feita com cera de coco. Tem mais ou menos quase 900 gramas aqui de cera. E vou mostrar pra vocês então, vou pegar um modelinho, vou fazer a bubble e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vamos lá. Bom, gente, então vamos começar. Vou começar mostrando pra vocês os materiais que a gente precisa pra fazer as velas de molde. Primeiro de tudo, obviamente, é o molde, tá? O molde, esse aqui é de silicone. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aonde que vocês podem comprar, onde que eu comprei, né? Eu não comprei no Brasil, mas eu vou deixar o link de onde eu comprei, chega rapidinho.
Tem molde assim, tem molde menorzinho, tem vários tipos de molde. Depois você escolhe o formato que vocês querem. Hoje a gente vai fazer esse aqui, que é a Bubble tamanho normal, tá? Que a gente vê bastante por aí. Que mais que a gente precisa além do molde? A gente precisa da balança. Balança é algo que a gente usa bastante para fazer vela. Papel toalha pra gente limpar bem o molde. Qualquer sujeirinha que fica no molde pode depois influenciar aí no resultado, na aparência. Eu gosto de usar o hashi para prender o pavio, daqui a pouco vocês vão ver. Uma agulha mais fininha. Eu gosto dessa porque ela é bem comprida, então dependendo do molde que você vai usar, é bom você ter uma mais comprida, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, é um molde grandão, então ela passa por tudo, você tem mais controle. Que mais que a gente precisa? A leiteirinha, né, pra derreter, a cera e também água, porque a gente vai pesar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra pesar. O pavio. O pavio eu uso esse aqui da São Vitor. Vou deixar também na descrição do vídeo a referência, tudo certinho pra vocês. Esse aqui é um mais fininho. E também a cera de palma, tá? Então a gente vai fazer com cera vegetal, 100% vegetal, de coco, que é a cera que eu já uso pra todas as minhas velas. E a gente vai adicionar um pouquinho de cera de palma, que ela deixa a vela um pouco mais dura, um pouco mais seca. A cera de coco, ela é uma cera muito gordurosa, né? Uma cera que parece uma manteiga. E a de palma, ela já é mais seca, mais durinha. Então a gente mistura um pouco dela na de coco pra gente conseguir desenformar. Porque senão, com a outra você até consegue desenformar, só com a de coco. Mas com o tempo ela pode derreter, se tiver muito calor. Eu compro na Baobá, tá? Depois comprei pela Shopee. Vou deixar também o link pra vocês, de onde eu comprei. Gostei, já fiz bastante teste com elas, com essa cera. Gostei da qualidade, então essa aqui tá aprovada. E, gente, além desses aqui que eu já mostrei, que são maiores, das velinhas de molde maiores que a gente consegue fazer, todas essas aqui eu fiz com cera de coco e cera de palma. Você pode fazer as pequenininhas também pra você decorar as velas. Então um moldezinho com vela menor, a gente consegue, ó, essa aqui de coraçãozinho, depois você consegue decorar a sua vela. Esse é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente. Mas a fórmula é a mesma, vale pra todos, tá? Vale pra todas as velinhas de molde, tanto pequeno quanto grande. Então vamos lá, o que a gente faz primeiro de tudo? Primeiro a gente tem que pesar, certo? A gente sabe que pra fazer vela a gente tem que... não precisa entender de matemática, mas precisa pesar tudo que a gente faz pra gente não ter desperdício de material e fazer tudo certinho, né? Nessa vela aqui eu não vou usar essência, então eu não vou fazer aquelas contas que eu faço, que eu já ensinei como eu faço, que mistura essência e cera. Nessa aqui eu vou usar só cera, tá? Esse molde ele é um pouquinho maior, então é um pouquinho mais difícil da gente pesar, mas a gente consegue colocar aqui. Coloca na balança. Deu aqui, ó, 270. Aí você vai zerar, né? A gente aperta o botão de tara pra zerar. Eu vou pegar a água, que eu já tinha mostrado. Eu vou colocar aqui só num buraquinho, tá? Porque é onde que eu vou pesar. Pra gente saber quantos gramas aproximadamente cabe nessa vela Bubble. Até a boca. Mais ou menos, passa um pouquinho, 170 e pouquinho. Deu 173, então eu vou considerar 170 gramas que cabe aqui nessa Bubble, tá? Guardar esse número aí, 170. Aí eu vou tirar o molde daqui, vou tirar essa água daqui. Bom, tirei toda a água que tinha aqui.
o próximo passo é limpar. Isso é muito importante, sempre limpar bem o molde que você vai usar, porque qualquer sujeirinha que ficar pode comprometer. Então, o que eu gosto de fazer? Vira do avesso o molde. Eu vou usar uma boquinha dela só. Vou pegar uma do canto que eu acho que é mais fácil. Então, vou pegar uma aqui do cantinho. Vou virar ela do avesso. Tá vendo que, como eu já tinha feito cera com ela, cera não, vela, desculpa, ficou com um pouquinho de cera grudada. Então, o que eu faço? Eu pego um paninho, papel toalha, álcool e vou limpar o molde por dentro até eu tirar toda essa cera, tá? Isso é bem importante. Limpa bem pra tirar tudo. E também tem um outro segredinho que eu faço, que eu acho que melhora no aspecto da vela, no aspecto final, tá? Então eu vou limpar aqui e depois eu falo. Bom, a gente já pesou, né? Então eu não vou usar mais por enquanto. Daqui a pouquinho eu vou colocar ela de volta, mas só pra vocês verem. Eu vou usar essa cavidade aqui do molde, que é a direita, tá? Que foi a que eu limpei. As outras acho que não estão tão limpas. Se eu fosse fazer todas as velas, eu limparia todas muito bem. Mas eu já limpei bem, já tirei o grosso aí do que tinha de sujeira. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha fininha e o meu pavio. Eu meço mais ou menos o tamanho, a altura. Não precisa ser tão alto. Vou cortar o pavio. Um tamanho bom. O que eu vou fazer? Vou passar o pavio aqui no meio. Esse pavio ele é um pouquinho mais grossinho, então só dar uma achatada nele aqui, pra ele passar mais fácil no buraco. Vamos lá, que agora ficou meio desfiado, mas vamos lá. Pronto, passou aqui no buraco, só a pontinha dele, só um pouquinho. Aqui que eu vou fazer, que é importante fazer. Eu faço desse jeito. Tem gente que prefere colocar o pavio depois que a vela já tá feita. Eu já testei antes e eu acho que o resultado não é tão legal. Me dá mais trabalho. Eu acho esse jeito aqui um pouquinho mais fácil de fazer, tá? Mas tem que tomar cuidado pra não fazer um furo muito grande. Então a gente vai bem no centro do molde. Eu vou colocar um pavio só nessa vela. Dependendo do tamanho da vela, se for uma vela de molde maior, talvez você precise colocar 2 pavios, até 3. Tem os moldes que são bem grandes. Essa vela bubble aqui, eu gosto de um pavio só no meio. Então eu vou pegar bem o meio do molde, dessa cavidade aqui, e vou fazer um furinho. Bem facinho de furar. Por isso que não pode ser uma agulha muito grossa, você não pode fazer um furo muito grosso, porque senão pode vazar cera, tá? A gente passa aqui, ó, o pavio, puxa a pontinha. Lembra que quando você tirar o molde, quando você for tirar a cera, né, a vela de dentro do molde, essa parte daqui vai ser a parte de baixo, né, da sua vela. Então, aqui não precisa ser um pavio muito comprido, que aqui a gente vai cortar depois. E aqui a gente deixa um pavio um pouquinho mais comprido, porque aí você pode fazer uma gracinha com ele, girar depois, tá? Então, esse tamanho aqui eu acho um tamanho bom, não precisa deixar muito também. E esse aqui é um tamanho suficiente para eu conseguir prender com o hashi, tá? Para isso que eu uso o hashi. Eu gosto já de deixar preparado, tá? Então, certifique-se que o seu molde ele tá bem retinho, né? Não tá pendendo muito para um lado nem para o outro. A gente vai colocar o hashi e deixar ele bem centralizadinho, tá? Não precisa puxar muito. Ver se do outro lado você deixou
a pontinha do pavio, porque essa pontinha é mais importante até do que essa. Aqui a gente vai puxar um pouquinho só pra deixar mais retinho e pronto. Então essa parte aqui do molde já tá preparada, tá? Pra receber a cera. Bom, já deixei preparado aqui o hashi, né? O molde certinho. Eu vou deixar ele aqui de lado um pouquinho, não vou usar agora. Que agora a gente vai medir a nossa cera. E agora que é o segredo pra usar a cera de coco e a cera de palma, tá? Então, dá uma zerada aqui. O que a gente vai fazer primeiro? Lembra que no molde cabem 170 gramas de cera no total, certo? Só que dessas 170 gramas, 30% eu vou usar de cera de palma, tá? Então, além da cera de coco, a cera de coco ela já tem um pouquinho de palma. Além da palma que já tá lá, eu vou adicionar palma pura. E 170 vezes 30% dá 51 gramas. Eu vou arredondar para 50, tá? Então, você coloca a chaleirinha aqui, o bule. Vou zerar. E eu vou colocar 50 gramas da cera de palma. Que é isso que vai deixar eu desmoldar melhor a minha cera e manter a minha vela mais durinha, tá? Então, vamos lá, vamos pesar 50 gramas. Não tem ordem certa, você pode primeiro... Você pode já misturar aqui a de coco com a de palma, as duas secas e depois derreter na chaleirinha. Como eu sempre tenho cera de coco derretida, porque eu tô sempre fazendo vela, eu gosto de fazer assim. Então eu coloquei, ó, 51 gramas, tá ótimo. Lembra que eram 170 no total, né? 170 de cera no total, menos 50 da de palma, me sobra 120. Então, eu preciso de 120 gramas da cera de coco, da cera tipo coco, que é o que eu vou pegar agora, tá? Bom, então a gente tem as 50 gramas aqui, né? Os 50 gramas, né? Da cera de palma. E agora eu preciso de 120 gramas da cera de coco, que eu já deixei derretendo. Tá marcando aí 73 graus. Não precisa se preocupar tanto com a temperatura, porque a gente não tá trabalhando com essência, tá? Eu gosto de trabalhar com cera um pouquinho mais quente. Então eu sempre deixo aí mais de 70, tá? Tá marcando 73. Vou zerar aqui a nossa balança. E vou tirar 120 gramas de cera de coco. Zerou. Vamos lá. Até dar 120. Misturei aqui o 120. Que tem 120 gramas de cera de coco, mais 50 gramas de cera de palma. Tá vendo que ela secou, né? Não tá derretida, então eu vou colocar aqui pra derreter. Costuma derreter rapidinho, tá? Você já pode fazer, se você quiser, direto na chaleirinha. Já coloca a quantidade de cera de coco e a cera de palma e mistura tudo. Como eu já disse, eu sempre tenho cera derretendo, porque quase todo dia eu faço vela. Então, como já tá no caldeirão e já tá derretida, eu prefiro pegar daqui e misturar, mas não tem uma ordem certa, tá? Não se preocupem com isso. Aqui eu vou até abaixar, porque agora eu não vou usar mais. Aí eu deixo numa temperatura mínima. Essa aqui é o de coco. Cera de coco no caldeirão, gente, eu tenho sempre, tá? Porque é a que eu mais uso pra trabalhar. E quando eu vou fazer a de molde, aí eu adiciono a de palma. Então a gente vai deixar derretendo aqui. Deixa um tempinho. Demora alguns minutinhos. Não precisa ficar medindo a temperatura, tá? Mas fica sempre de olho, porque assim que derreter já tá na hora de tirar, tá bom? Então vamos deixar um tempinho aí até derreter. Bom, enquanto a cera ela tá derretendo, eu vou... esse é um truquezinho que eu gosto de fazer, de preparar o molde um pouco antes. Por quê? Porque pode ser que tenha sobrado algum resquício, né, de cera aqui. Então, a gente derrete esse resquício de cera para ele se misturar à cera que eu vou jogar depois. E aí eu gosto de usar
o soprador térmico, tá? Então eu esquento bem o molde. O que eu vou fazer? Ligo aqui no máximo. Se quiser tirar o hashi pra ficar mais fácil, eu até acho que é melhor. Vou tirar, depois eu coloco de novo. Só tomar cuidado pra não puxar o pavio. Então, se ficou alguma sujeirinha, um pouquinho de cera ali, essa cera vai derreter com o soprador e ela derrete bem rapidinho. Pronto, já esquentei bem. Tá até saindo uma fumacinha. Esse silicone, gente, ele é para altas temperaturas, então ele aguenta. Óbvio que ele tem que aguentar a cera quente, né? Então a gente só põe de novo o hashi. Bom, a cera derreteu, tá? Acabei de tirar, tá bem derretidinha. Não tô me preocupando com a temperatura. Eu medi agora, a temperatura tá mais de 80, mas não tem problema. Essa chaleirinha, ela esquenta bem rápido. Já misturei bem. Se eu estivesse trabalhando com essência, eu trabalharia com a temperatura um pouquinho mais baixa. Mas eu não tô fazendo com essência, então não tem problema. Vou dar mais uma última esquentada aqui em cima, rapidinho. E pronto. Eu coloquei essa toalhinha aqui embaixo, porque dependendo do tamanho do buraquinho que você faz, às vezes passando a agulha acaba fazendo um buraquinho um pouquinho maior. E aí vaza um pouquinho de cera. Mas mesmo vazando, isso não vai implicar aí no resultado final do molde, tá? Depois, se vazar, eu mostro pra vocês, porque depois a gente consegue tirar um pouquinho que ficou pra fora do molde. O único problema é que se vazar, você vai perder cera. Então, se você fez a quantidade exata, pode ser que você não consiga completar e você vai ter que fazer um pouquinho, vai ter que derreter um pouquinho mais, tá? Então, vamos torcer pra não vazar. Então já tá aqui a cera derretida, a palma mais a cera de coco. E tá bem quentinho. Como eu falei, tava dando 80, esse tempinho que eu fiquei falando aí deve estar com 77, por aí. Agora a gente vai encher o molde até a boca. Até antes de encostar no hashi, porque se encostar muito no hashi, vai ficar marcado. Então eu gosto de ver bem onde que fica. Também dá pra arrumar depois, se encostar. Também não é fim do mundo, tá? Se encostar. E lembra que a cera retrai um pouquinho, gente. Cera vegetal sempre retrai quando esfria. Então, a gente deixa secar assim. Acho que já tá numa altura boa. Já tá quase encostando no hashi. E eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, sobrou. Por quê? Agora eu vou deixar secar, né? Vou deixar algumas horas secando. Não precisa deixar 24 horas, né? Ou as 17 horas, que é o tempo que a cera de coco seca por completo. Mas a gente vai deixar pelo menos algumas horas. Eu vou deixar de hoje para amanhã. Agora são... Vou mostrar pra vocês. 6 da tarde, dia 1º de abril, sexta-feira. Então a gente vai amanhã, não sei qual horário, amanhã a gente vê, mas eu vou deixar secando. Vocês vão perceber que a cera vai descer um pouquinho. Se descer muito, a gente consegue completar com o que sobrou. Se não descer tanto, a gente deixa. E aí a gente desmolda e vê como que ficou. Certo? Então amanhã a gente volta com o resultado. Oi! Bom, gente, voltamos um dia depois. Vou mostrar pra vocês o horário. Não sei se vocês conseguem ver. Dia 2 de abril, 18h18. Então passaram 24 horas, né? Não precisa deixar tanto tempo. Algumas horinhas, umas 5, 6 horinhas, eu acho que ela já tá bem seca. Mas a gente acabou fazendo outras coisas hoje, então vamos tirar. Então, primeira coisa, eu vou tirar o hashi. Ó, tá vendo que ele grudou, a cera grudou um pouquinho nele.
Então ficou essa parte aqui um pouquinho levantada. Dá pra ver bem aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o soprador e vou dar uma arrumadinha por cima, de leve, pra ficar bem lisinho. A gente vai ter que esperar mais um tempinho pra secar. Deu pra ver que retraiu um pouquinho, mas não muito, então eu não vou colocar mais cera. Se vocês quiserem, vocês podem completar com mais cera, mas eu completo só se eu acho que afundou demais. Nesse caso, eu não acho que afundou demais. É só um pouquinho para derreter um pouquinho a superfície e dar uma disfarçada. Não é para esquentar muito, porque senão você pode derreter as laterais. Então é só um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho. Aumentar um pouquinho a temperatura. Temperatura muito alta também não é bom porque acaba espirrando. Então pronto. Vou deixar secar um pouquinho. Agora não precisa esperar um tempão de novo. Vou deixar só um pouquinho. Uns 10, 15 minutos, vamos ver. E aí a gente já desmolda. Bom, gente, ó, quase 7 da noite. Então já passou aí mais de meia hora. Eu vou desmoldar. É só ir puxando assim as laterais, que vai soltando fácil. Lembrando que o pavio tá aqui, ó. Eu acho que aqui ficou com um pouquinho de ar. Não foi até o fim, então talvez não. Eu acho que ela não vai sair perfeita, mas vocês vão conseguir ver que ela não ficou uma cera muito molenga. Não ficou nada molenga, na verdade, por conta da palma. E... oh, que pena. Foi culpa minha, eu que não olhei direito. Tá vendo que ficou um pouquinho afundada aqui? Foi porque na hora que eu coloquei a cera eu não chequei o molde. É sempre bom checar se tá certinho. Mas enfim, vocês conseguem ver, ó, ela ficou lisinha, sem nenhuma, fora aqui, né, mas sem nenhum risco, sem nenhuma deformidade, ficou bem bonita. Infelizmente afundou aqui, mas é pra vocês verem que realmente teste é assim, né, gente? A gente vai fazendo, tem dias que dá certo, tem dias que não dá. Mas o principal para vocês entenderem é que misturando a cera de palma, 30% de palma, essa foi a porcentagem que eu achei melhor. Eu já fiz teste com 20, já fiz teste com 40 e com 30% foi a que teve o melhor resultado. Mas vocês podem ver que o aspecto dela ficou muito bonito. Se não fosse isso aqui, teria sido perfeito. Aí é só você virar de ponta cabeça, cortar com um cortador de pavio, bem rente. E pronto, você tem aí a sua vela bubble. Você pode mexer aqui um pouquinho no pavio para ele ficar mais viradinho. E é isso. Mas eu já fiz outras que deram certo, tá? Realmente foi uma pena. Mas faz parte aí dos testes, né? Então sempre que vocês forem fazer a vela, dá uma olhadinha se o molde tá bem cheinho, assim, se não tá... O meu, ele tava... Como que fala? Tava afundado na hora que eu coloquei a cera, infelizmente. Mas é isso, gente. Vou mostrar uma outra pequenininha que eu já fiz, ó. Dá tranquilamente pra fazer somente com cera vegetal. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a me seguir também lá no Insta, no trix.home. Lá tem as informações, todos os dias eu posto novidades, informações sobre velas, os bastidores, tá tudo lá. E também convido vocês a conhecer a minha página, a página das velas, né, a nossa loja virtual, www.trixhome.com.br. E lá vocês vão ver o resultado aí desses meses todos de teste,
tem lançamento de vela, tem acessórios também para velas, tem bastante coisa. Dá uma olhadinha lá para vocês verem o resultado final. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou deixar um código de desconto só para quem assiste os meus vídeos no YouTube. O código é YouTube15 e vocês têm 15% de desconto em todas as compras no site, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!